Sabe aquela situação? Quem tem cachorro em casa com certeza já passou por isso. A gente quer que o pet tenha os dentes limpos, um hálito fresco, mas só de pensar em anestesia geral para uma limpeza já dá um frio na barriga. E se tivesse uma alternativa, algo mais fácil e seguro? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. E isso já nos leva para uma pergunta que está no centro de toda essa discussão. Quando o assunto é saúde bucal de um cão, dentes bonitos significam necessariamente dentes saudáveis? Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a resposta, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. E ele é bem mais sério do que muita gente imagina. Estamos falando de uma ameaça que fica literalmente escondida. Dá uma olhada nesse número. É impressionante. Os estudos mostram que com apenas um aninho de idade, 90% dos cães já têm algum sinal de doença periodontal. 90%. É a condição de saúde mais comum que existe em cães. E olha, não é só uma questão de mau hálito, viu? Se não for tratada, a doença periodontal pode levar à perda de dentes, a fraturas na mandíbula e até a fístula, que são buracos que se formam entre a boca e o nariz. O mais preocupante é que o problema não para na boca. A ciência já comprovou a ligação dessa infecção com doenças nos rins, no coração e também no fígado. Bom, com um problema tão grave assim, é super natural que as pessoas procurem uma solução que pareça mais simples. E é aí que surge a tal promessa da limpeza sem anestesia. Essa prática, que é conhecida como AFD, da sigla em inglês para Anesthesia Free Dentistry, é basicamente um procedimento que raspa o tártaro, que a gente consegue ver nos dentes do cão, mas sem usar nenhuma sedação. Normalmente, isso é oferecido em pet shops, sabe, ou por profissionais que não são médicos veterinários. E o apelo é óbvio, né? Na teoria, parece a solução perfeita. Custa menos e, principalmente, não tem o risco que se imagina da anestesia. É totalmente compreensível um tutor se sentir atraído por essa opção. Mas a grande questão é, isso funciona de verdade? A ciência foi atrás da resposta e colocou essa promessa à prova. Vamos dar uma olhada num estudo bem rigoroso que foi publicado no Jornal da Associação Médica Veterinária Americana. O desenho do estudo foi bem direto. Os pesquisadores pegaram dois grupos. No primeiro, o grupo 1, tinham 23 cães que tinham feito essa limpeza sem anestesia há pouco tempo, mas, mesmo assim, continuavam com problemas tipo mau hálito. Já o grupo 2 era o grupo de controle. Também tinha 23 cães com doença dentária bem aparente, mas que nunca tinham passado por nenhuma limpeza antes. O processo foi bem metódico. Primeiro, eles mediram o nível de bactérias que causam a doença em todos os cães, usando uma fita de teste específica para isso. Depois, todos os cães, dos dois grupos, passaram por uma limpeza dental profissional de verdade, completa, feita com anestesia. E aí, para fechar, 2 semanas depois, eles mediram de novo os níveis de bactéria para poder comparar o antes e o depois. E aí, qual foi o resultado? O que os dados mostraram sobre a eficácia dessa limpeza sem anestesia? Chegou a hora do veredito. E esse gráfico aqui, ele resume tudo de forma brilhante. A pontuação média da doença, que ia de 0 a 5 nos cães que tinham acabado de fazer a limpeza sem anestesia, era de 4,35, ou seja, altíssima. Depois da limpeza profissional, com anestesia, essa mesma pontuação despencou para apenas 0,087. A diferença é absurda. Então, a conclusão do estudo não podia ser mais direta. Vou até citar. Nenhum benefício médico foi fornecido pela limpeza sem anestesia. Ponto final. Ok, isso levanta uma pergunta bem óbvia. Por quê? Se os dentes ficam mais brancos, por que a saúde não melhora junto? A resposta está exatamente onde a gente não consegue enxergar, embaixo da gengiva. Pensa bem. O procedimento sem anestesia, ele limpa a parte do dente que fica para fora, a coroa. Ele tira aquele tártaro amarelado, marrom, e os dentes ficam com uma aparência melhor, sem dúvida. Só que o problema de verdade, a infecção que causa toda a doença, ela se esconde aqui, ó, nessas bolsas que se formam embaixo da gengiva. E a única forma de encontrar e limpar essas áreas direito é usando uma sonda periodontal, o que só dá para fazer de um jeito seguro e completo com um paciente anestesiado. E a coisa fica ainda mais séria quando a gente olha esta imagem. Uma perda de osso profunda, como essa que a gente está vendo aqui no raio-x, é impossível de ver a olho nu. Sem as radiografias dentárias, que também só são feitas com anestesia, um dano grave como esse passa completamente batido. E tem mais um problema que é bem crítico.
A raspagem do tártaro, não importa se é com instrumento manual ou ultrassom, ela cria umas ranhuras microscópicas no dente. Sem o polimento, que é uma etapa fundamental na limpeza profissional, essa superfície áspera vira um prato cheio para a placa bacteriana grudar de novo. Ou seja, a longo prazo, pode até piorar a situação. Certo, mas e aquele medo da anestesia que começou toda essa conversa? Vamos falar disso de frente agora e entender o que é considerado o padrão ouro, o jeito certo de cuidar da saúde dental dos animais? Para tranquilizar os tutores, estudos recentes e bem grandes trazem o dado super importante. O risco de morte por causa da anestesia em cães saudáveis é de só 0,05%. É um risco muito, muito baixo. Ainda mais se a gente comparar com todos os riscos de deixar uma doença periodontal avançar sem tratamento. Então, vamos botar lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a limpeza sem anestesia. É basicamente um procedimento cosmético. Raspa o tártaro visível e só. Não tem polimento, não tem sondagem, não tem raio-x e não limpa embaixo da gengiva. Do outro lado, a limpeza profissional. Ela tem exame completo, sondagem dente por dente, radiografias, limpeza acima e abaixo da gengiva e, claro, o polimento. Uma trata a aparência, a outra trata a doença. E olha, essa não é a conclusão de um único estudo, não. O Colégio Americano de Odontologia Veterinária, a Associação Americana de Hospitais Veterinários, a Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais, ou seja, todas as principais organizações de odontologia veterinária do mundo são contra os procedimentos sem anestesia. Isso tudo nos traz de volta àquela pergunta do começo, só que agora com uma outra visão. A análise dos fatos mostra que a escolha nunca foi entre uma limpeza com risco e outra sem. A verdadeira escolha é, pensando na saúde do animal, a opção é por cosmética ou por cuidado.